Boa noite a todos, sejam bem-vindos, à primeira palestra na nossa Semana de Educação Financeira do IFMG Campus Formiga. Como eu estava comentando aqui com a Darla a respeito, esperamos que esse seja o primeiro de muitos eventos. Eu gostaria de agradecer, Darla, a sua participação, atendimento a esse convite, para participar conosco aqui nesse evento que começa pequenininho, mas que é de grande importância para toda a comunidade externa e a nossa comunidade acadêmica também. Apresentando um pouquinho a nossa palestrante, ela é economista, pedagoga e especialista em gestão da informação e do conhecimento, com formação em psicologia econômica, executiva financeira e empresarial da SGS Investimentos e Aveiro Consultoria, diretora de educação financeira do IBEF, conselheira do Corecon, autora do livro de muitos, mas um deles ela vai apresentar para a gente hoje, e também atua como palestrante em diversas instituições, participando também da Semana Nacional de Educação Financeira, o ENEF. Então, Darla, mais uma vez, muito obrigada, desejo a todos um excelente evento. Olá, boa noite a todos. Tá dando para ouvir direitinho, né? Acho que sim, a gente já testou aqui anteriormente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar compartilhando um pouco de conhecimento com vocês, agradecer em especial a professora Vandeci, que me convidou. Nós já temos aí um laço criado aí num grupo de educação financeira que se estende por todo o Brasil, e por isso essa aproximação. Estou falando aqui com vocês de Fortaleza, Ceará, e vou conhecer aí as instalações. Parabéns também para a IFMG, pelo acolhimento desse projeto, desse grupo de estudo tão importante que a faculdade está criando. E vamos conversar um pouco hoje sobre finanças pessoais em tempos de crise. Nós, como a Vandeci colocou, nós fazemos parte, nós estamos à frente da Diretoria de Educação Financeira do IBEF Ceará, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Então, essa área, essa parte aí das finanças, relacionadas a finanças pessoais, a educação financeira, nós atuamos mais fortemente através do IBEF, tá? Embora a gente atue também em alguns projetos sociais, atue individualmente e através da própria SGS Investimentos e Aveiro Consultoria, na qual eu sou executiva, mas a ideia, central de lançar esse e-book que fala sobre finanças pessoais em tempos de crise, a gente traz aqui mais de 50 dicas práticas para esse momento tão difícil, que todo mundo passou, que está sendo esse momento que começou com uma crise de saúde por conta da pandemia relacionada ao Covid-19, e daí, obviamente, por conta do lockdown, desse afastamento social, onde nós precisamos, tivemos, que passar, ainda estamos passando por algumas restrições. Essa crise de saúde se tornou uma crise financeira também, Nós ficamos muitos impossibilitados de trabalhar. Se no Brasil, antes desse momento de crise relacionada à pandemia, nós tínhamos 63 milhões de inadimplentes, isso antes, Então, veio a pandemia, muitos negócios fecharam, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas passaram a não poder pagar parcelas futuras de cartão ou de qualquer outro compromisso que havia sido firmado. Então, esse número aumentou, disparou, uma vez que a maioria das famílias teve alguma redução nas suas receitas, ou até mesmo ficou sem receita, ficou recebendo auxílio, algumas famílias não receberam auxílio, então houve essa mudança nas receitas. Então, essa foi a ideia do IBEF Ceará, a nossa ideia, a gente levou essa ideia para o IBEF acolheu, e nós lançamos esse e-book para orientar a população como
agir nesse momento. Porque o que eu costumo falar sempre, né? A gente vem aí trilhando um caminho, né, da falta de educação financeira. Só que é necessário, faz-se necessário que esse assunto, que essa temática seja introduzida nas famílias, né? Porque se nós formos tratar o desenvolvimento econômico de um país, isso pode se dar de uma forma macro como de uma forma micro, né? E quando eu falo dessa questão de macro e micro, eu estou falando que o país ele não vai se desenvolver, ele não vai crescer economicamente se nem as famílias conseguem lidar com o seu próprio recurso financeiro. E aí é onde eu coloco a questão da forma micro, né? Então, dentro das famílias, dentro dos lares, como que é tratado o recurso financeiro? E daí todo mundo sempre pensa, né, que falar sobre educação financeira é falar sobre dinheiro. Mas eu vou além disso, né? A psicologia econômica, então a economia comportamental nos explica muito bem, nos coloca muito bem, nos comprova muito bem que a educação financeira ela está muito mais relacionada com o nosso comportamento em relação aos recursos financeiros, principalmente em relação às nossas escolhas, né? Que aí a gente traz, né, toda essa temática relacionada à nossa ancestralidade, né, que leva em consideração essa questão de nós sermos muito imediatistas, porque lá atrás, né, há muitos anos atrás, nós precisávamos, né, nos preocupar muito com a nossa sobrevivência. Né? Então, a minha preocupação era eu sobreviver, lá na época dos homens das cavernas, né? Se a gente voltar lá atrás. Então, esse DNA, né, dessa sobrevivência gera uma certa inércia no dia de hoje. Por isso que é tão difícil eu mudar uma condição que eu estou de inadimplente, ou então até mesmo uma condição de imediatista, que a maioria das pessoas são, quer dizer, eu quero algo hoje, e eu vou adquirir hoje mesmo sem puder. Então, eu passo no cartão, eu faço qualquer coisa para ter o que eu quero. Por quê? Né? Que aí a psicanálise já nos explica também essa outra parte, né? Porque o ser humano, ele não quer perder, ele quer afastar a dor a qualquer custo. Né? Nós queremos afastar a dor e o sofrimento a qualquer custo. E nós queremos o quê? Maximizar prazer e satisfação. Então, quando eu compro alguma coisa, quando eu adquiro algum produto ou serviço que eu tenho vontade de ter, eu estou o quê? Maximizando o meu prazer e a minha satisfação. Mas esse prazer e essa satisfação vão ser muito pontuais se eu não tiver uma organização. Né? Então, se eu não tenho um certo planejamento e uma organização e faço uma escolha usando, né, o que o Kahneman coloca para a gente, usando o meu sistema 1, que é o sistema automático, uma forma de pensar, né, o nosso sistema cognitivo, a forma de pensar, né, se eu uso mais o sistema 1, que é aquele sistema mais automático, aquele que eu não penso antes de realizar, antes de desembolsar algum valor para adquirir algo que eu quero, para estar maximizando o meu prazer e a minha satisfação naquele momento, isso vai ter um viés futuro. Né? Esse viés futuro vai trazer a dor e o sofrimento. Então, será que não é melhor eu encarar, eu usar mais o meu sistema reflexivo, que é o sistema 2, eu pensar antes de adquirir um produto e um serviço, e acolher essa dor de não poder ter o que eu quero na hora que eu quero, fazer um planejamento e comprar no momento futuro, do que eu ter esse sofrimento muito maior da inadimplência, né? Então, que a gente comece a perceber como isso vai impactar nas nossas vidas. E daí a gente vem dessa falta de organização financeira. A gente já traz no nosso sangue esse DNA da ancestralidade, do imediatismo, dessa questão da sobrevivência, né? Então, eu quero hoje, tem que ser hoje. Eu não sei nem se eu estou vivo amanhã, muita gente usa isso, né? Ainda. Mas, para quem usa essa estratégia aí de afastar o sofrimento, né? Usando essa questão de não saber se está vivo amanhã, eu já vou dizer que não vai funcionar, né? Porque nós estamos ficando cada vez mais longevos. Quer dizer, estamos vivendo cada vez mais. Será que não é mais interessante eu me organizar hoje para ter uma vida
lá na melhor idade, como se costuma dizer, mais tranquila? Ou será que eu vou precisar depender de auxílios do governo, de um parente, ou recorrer a não sei o quê? Né? Então, é melhor eu acreditar e começar a perceber que possivelmente eu vou viver mais e vou estar numa fase onde não é uma fase produtiva, então eu vou precisar ter algo acumulado para que eu consiga viver pelo menos com o mesmo conforto que eu vivo hoje. Né? Então, a gente costuma colocar essa introdução aqui para que possamos pensar um pouco sobre os vieses relacionados ao nosso comportamento e às nossas escolhas. E o imediatismo é muito importante que nós possamos trazer uma reflexão sobre o imediatismo. O que é que eu posso abrir mão hoje para ter uma tranquilidade no futuro? Né? E é claro que alguns podem estar se perguntando, sim, mas eu quero viver o hoje também, eu não posso pensar só no futuro. Claro, isso é muito real, isso é muito importante isso ser acolhido. Né? O próprio Gustavo Cerbasi colocou isso, eu tive com ele aqui em Fortaleza quando ele veio, e ele colocou isso muito claramente, né? No sentido de você precisa aproveitar a sua vida hoje também. Porque da mesma forma que você não está mais na sua idade produtiva, quando você chega na velhice, e você precisa de recursos para se manter com o mesmo conforto de hoje, né? Você também não tem o mesmo pique, né? Para desfrutar de algo que você tenha para passear. Claro que você consegue, mas não tem a mesma vitalidade que você tem hoje. Então, a ideia é que exista um planejamento para usar hoje e para o futuro, não é mesmo? Então, nós do IBEF lançamos esse e-book, essa cartilha, né? Essa trilha, esse passo a passo de como se organizar nesse momento tão delicado, né? Onde as receitas caíram muito, as despesas aumentaram. E daí eu vou passar aqui para a gente dar uma olhada. A gente fez essa breve introdução, tá? Espero que todos estejam vendo. A gente dividiu esse material com a introdução, fala um pouco de orçamento e explica como aumentar a receita e como reduzir despesa, tá? Que essa equação é que vai fazer com que você consiga melhorar aí o seu nível, né, de como viver melhor com essa crise. E na introdução, a gente fala o quê? O que é que eu preciso fazer quando eu vejo que eu estou no meio de uma crise? O primeiro passo é você entender que existem 3 pontos de atenção que vão nortear você nesse momento. E depois você precisa traçar um plano, né? Mas, Darla, como assim 3 pontos de atenção, 3 coisas importantes ou então positivas no meio de uma crise? Olha, sempre existe algo positivo, mesmo nesse momento tão delicado, né? E o primeiro deles que eu coloco é que, ok, respira fundo, isso tem data para terminar, não vai ser para sempre. E a gente já passou e já trilhou quase um ano todo, né? A gente já está aí quase, quase com as vacinas ok, a gente vai tomar vacina, enfim, muita gente pode ter perdido parente, e aí eu lamento muito, perdeu o emprego, enfim, mas vai acabar, isso vai passar. E a crise, ela também traz oportunidades, né? O que é que eu sei fazer hoje que eu posso oferecer nesse momento de crise? Será que eu não sou um cara, será que eu não sou uma pessoa que sou muito boa em inglês e posso dar aula online, inclusive para pessoas de outro estado? Ou então, sei lá, você começar a verificar, né? Fazer essa consulta interna do que eu sei fazer, o que as pessoas estão precisando que eu posso entregar e me remunerar por isso. Né? Então, a crise ela também trouxe oportunidades, né? E além de oportunidades, ela traz muito aprendizado. Então, hoje, se você ficou inadimplente ou está com problema financeiro, não é por outra coisa, é porque você não se organizou antes. Porque uma das orientações primeiras que os educadores financeiros trazem é o quê? Que você tenha a sua reserva financeira. Então, quem tinha uma reserva financeira, que o indicado é no mínimo 6 meses, né, do que você necessita para viver, que você precisa ter isso guardado em algum tipo de investimento que tenha uma alta liquidez, porque no momento que você precisar, você precisa retirar esse valor, né? Então, quem tinha essa reserva de emergência sofreu menos. Por quê? Porque pelo menos o sofrimento relacionado a dinheiro, a finanças, ela não teve, porque ela tinha como se manter. Agora, quem não tinha essa reserva, além do sofrimento causado pela crise de saúde, né, também está sofrendo com a crise financeira.
Então, o aprendizado aí é, se eu não tinha minha reserva, eu vou fazer agora, porque outras crises podem vir, diferentes crises, ou qualquer outro ponto crítico na sua vida que não precisa nem ser uma crise mundial, mas um ponto crítico para você, né? Se você for demitido, se você sofrer um acidente e não puder trabalhar, né? Se o seu carro quebrar, como é que você vai fazer? Né? Então, esses 3 pontos são primordiais para que a gente comece a encarar esse momento de crise com um pouco mais de tranquilidade, né? Nós já estamos na crise. E aí, será que eu vou me colocar nesse emaranhado, nessa sintonia, né? De pessimismo, de que nada vai dar certo, de que não vai acabar? Não, não é um indicado, né? Claro que você precisa acolher essa dor, mas o que é que eu posso fazer para melhorar? Né? Eu posso interiorizar que tem data para terminar, eu posso verificar como eu posso ter alguma receita, como eu posso atender alguma demanda das pessoas nesse momento de crise para ter alguma receita, né? E eu posso aprender a começar a juntar, começar a fazer a minha reserva de emergência, tá? Esse é o ponto principal, assim, primordial, primeiro, na verdade, que a gente precisa interiorizar. E aí a gente precisa saber, será que eu vou trilhar o caminho aí da crise ou da vida boa, que a gente coloca aqui? Vida boa é uma vida tranquila, é uma vida que a gente consegue pagar nossas contas, tem as relações saudáveis dentro da família, porque olha só, quando a gente está devendo, quando a gente está com problema financeiro, o que acontece dentro dos lares? A gente fica impaciente, né? Discute com o cônjuge, briga com as crianças, não se concentra no trabalho. Então, a educação financeira, ela vai além de você entesourar, além de você juntar dinheiro, ela vai trazer felicidade para os lares, harmonia e felicidade. Né? Porque vai estar tudo planejado, vai estar tudo organizado. Então, pelo menos um dos pilares da sua vida, que é o pilar financeiro, ele vai estar ok, e ele vai influenciar todos os outros pilares, tá? E a gente coloca aqui no nosso segundo capítulo, a gente fala sobre orçamento pessoal, né? Que o orçamento pessoal é essa ferramenta que vai contribuir para a gente trazer esse planejamento para dentro de casa, para dentro dos lares. Alguns de vocês, ou a maioria, pode já estar trabalhando, né? Alguns estão estudando, só estudando, outros já trabalham. E aí a gente é muito acostumado a seguir um orçamento dentro dos empregos, né? Onde a gente passa, dentro da empresa que a gente passa. Tem orçamento até para o copinho descartável, né? Mas lá na minha casa, para onde é que está indo o dinheiro? Eu não tenho orçamento. Eu não sei para onde vai, eu não sei quanto eu ganho. E nem muito menos com que eu estou gastando. Eu só sei que chega no meio do mês, sobra mês e falta o quê? Dinheiro, porque falta de organização. E essa organização, ela pode chegar na sua vida, no seu lar, através do orçamento, onde eu vou prever as minhas receitas e as minhas despesas. E, normalmente, as pessoas costumam, quando falam em orçamento, costumam lembrar principalmente da conta de despesas, de gastos, né, dos desembolsos, e esquecem a conta das receitas. Né? E, na verdade, essa equação do orçamento, ela leva em consideração essas duas macrocontas, né? Que é o quê? Receita menos despesa, vai ser o resultado do meu orçamento. Então, eu preciso focar também na minha receita. Principalmente nesse momento de crise, o que nós, educadores financeiros, mais observamos é que as pessoas focam muito em economizar. Ah, Darla, então não vou precisar economizar? Vai precisar economizar, mas o orçamento, ele também tem outra conta, né? Ele também tem a conta de receita. Por que não tentar maximizar a sua receita? Esse resultado final vai ficar muito melhor, né? Porque a sua receita pode aumentar. Então, vamos focar na receita também. Então, nós chamamos bastante atenção nesse momento de crise, que é importante focar na receita, não só reduzir despesa, tá? Então, vamos lá, vamos aqui para a parte prática, né?
Como é que eu vou fazer esse orçamento, Darla, na prática, principalmente nesse momento de crise? Olha, você precisa ter uma previsão das suas despesas, né? E essa previsão, ela é feita através do quê? De um trabalho minucioso mesmo, de anotar, de saber para onde está indo o meu dinheiro. Às vezes a gente esquece um pouco, porque acha, não, eu gastei com uma coisa tão baratinha, um café, né? Um estacionamento, não é muito barato, eu não vou, não preciso anotar isso. Agora, se você levar em consideração só aquele café, só aquele estacionamento, ele com certeza vai ter um peso muito pequeno no seu orçamento mensal. Agora, tem um livro que chama Eu Vou Te Ensinar a Ser Rico, do Benzuel, que ele fala que existe o pensamento do pobre, da classe média e do rico, né? Então, ele coloca que o pobre, ele não consegue ter uma visão além do dia, até pela sua perspectiva social, tá? Então, ele sabe o que ele precisa para passar aquele dia. A classe média, ela se acha muito esperta. E ela planeja o mês, só um mês. Ela sabe quanto ela tem e quanto ela gasta. Agora, os ricos, eles planejam no mínimo um ano. 5 anos, 10 anos. Isso é muito simples. Porque se eu faço o planejamento do mês, eu posso replicar isso para o ano. Então, quando eu acho que o cafezinho e que o estacionamento que eu usei naquele dia não vão representar nada, eu estou pensando de uma forma muito pontual. Quando eu abro o meu horizonte e começo a visualizar como os ricos veem, né? Que é o que a gente quer ser. A gente quer ser rico, né? A gente quer ter muito dinheiro, quer ter uma organização, quer viver bem, né? Então, o que é que eles fazem? Eles começam a verificar quanto vai ser o meu custo, o meu gasto de cafezinho no ano inteiro. E em 5 anos? E em 10 anos? Né? Será que eu preciso comprar esse cafezinho? Será que eu não posso tomar em casa? Então, são pequenas coisas, é só um exemplo. Isso pode ser levado para um outro item que você observa que dentro do seu orçamento, naquele mês não é representativo. Mas quando você faz esse levantamento para o ano, para 5 anos, para 10 anos, isso vai ser, sim, um grande diferencial. Por isso, esse planejamento é tão importante. E quando eu coloco isso no papel, e aí tem aquela questão, ok, eu acho, Darla, que para eu ter um orçamento pessoal ou familiar, eu preciso entender de planilha. Não, você não precisa entender de planilha. Você precisa saber qual ferramenta vai ser mais interessante e vai te motivar mais. Porque não adianta você escolher uma ferramenta que eu falo pode ser uma planilha, pode ser um aplicativo, pode ser um bloquinho de papel onde você anota, pode ser o método do envelope, que eu acho muito bacana também. Pode ser qualquer método, qualquer ferramenta que faça você ter um controle sobre suas finanças, né? Então, se você não sabe Excel, se você não gosta de Excel, você pode usar outra ferramenta que torne esse planejamento sustentável, né? E aí eu coloco uma trilha minha que dentro de todos esses anos que eu venho atendendo pessoas, que eu venho estudando sobre finanças pessoais, eu criei um método que chama Minha Realeza, que tem uma trilha, né? Que é o primeiro passo da trilha para eu ter uma educação financeira firme e sustentável é eu melhorar a minha mentalidade financeira, o meu mindset, que é a mesma coisa, mindset, crença, paradigma, tudo é a mesma coisa, né? Como é que eu raciocino sobre as finanças? Então, eu tenho que fortalecer essa mentalidade, trazendo paradigmas positivos relacionados a dinheiro, a finanças pessoais, a prosperidade, né? O segundo step, né? Esse é o primeiro, fortalecer minha mentalidade. O segundo step é eu me motivar. O que vai motivar a Darla a ela gastar uma parte do tempo dela fazendo um planejamento financeiro pessoal, né? Essa motivação é que vai contribuir para que esse planejamento seja sustentável. Calma, deixa eu explicar para vocês. Olha só, quantos aí que estão nos ouvindo não já detectaram que precisavam se organizar, resolveram baixar uma planilha ou um aplicativo, ou então pegaram um caderninho e começaram a anotar tudo que gasta? Aí eu pergunto, durou quanto tempo você anotando? 15 dias. Não durou nem um mês. Você desiste.
Você não continua. Sabe por quê? Porque você pulou as etapas. A tua mentalidade é totalmente enfraquecida. A tua mentalidade é uma mentalidade pequena em relação a finanças. Então, você pulou a etapa da mentalidade, você pulou a etapa de você se motivar. E você se motivar é você pensar em quê? Nos sonhos. O que é que eu quero ter? Olha para o lado. O que é que você tem hoje? Você tem uma casa, você tem um apartamento, você tem um carro, você quer viajar e não pode. Como é que estão os seus pais? Então, essa motivação vai ser o sonho de ter minha casa, de ter meu apartamento, aliás, de ter meu carro, de fazer uma viagem, sei lá, vai ser qualquer coisa que você quer. De ter uma vida futura mais tranquila, ou algo para hoje mesmo. Esse sonho demanda um quê? Um recurso financeiro. Então, quando eu mentalizo esse sonho, me motivo para realizar esse sonho, aí eu vou para o terceiro step, que é escolher a ferramenta. A pessoa nem passa pelo primeiro e já escolhe a ferramenta. Aí não dura, não é sustentável esse planejamento. Né? Então, assim, precisa seguir essas etapas para que você consiga tornar esse planejamento sustentável. E aí, esse orçamento só vai conseguir ser seguido se você estiver motivado para isso. Né? Então, essa fica aí essa dica desse método, né, de que você precisa fortalecer esses 3 steps, passar por esses 3 steps, para que você tenha esse planejamento sustentável, tá? E voltando aqui para o orçamento, que é o terceiro passo, né, do nosso método, a gente coloca aqui a questão de anotar as despesas. Como é que eu posso fazer isso? Quando você faz isso de uma forma aleatória, explica, Darla. Tipo, vou anotar minhas despesas, prever as despesas, porque o orçamento ele faz uma previsão e depois ele vai comparar com o realizado, né? E vai ver essa diferença. São 3 colunas básicas. Eu faço uma previsão, eu acho que eu vou gastar R$ 100 de energia. Aí depois você coloca o realizado, eu gastei 80. Então, a outra linha vai ser a diferença, sobrou 20, né? Essa conta, eu preciso ter uma atenção maior nela? Não, ela tá de boa. Por quê? Porque eu consegui até economizar do que eu achei que eu ia gastar, do que eu gastei no mês passado, por exemplo. Agora, uma conta que estoura o orçamento, que eu previ que era tanto e aumentou, que geralmente são as relacionadas com o meu conforto, né? Que são as despesas descartáveis de lazer. Então, às vezes, eu vou extrapolar no meu lazer. Eu tinha dito que eu ia gastar R$ 400 de lazer no mês, R$ 100 por fim de semana. No primeiro fim de semana eu gastei 200, no segundo fim de semana eu gastei 200. Acabou. Teoricamente, eu não poderia mais gastar nos próximos fins de semana. Mas daí eu passei no cartão, ou então eu usei o dinheiro de outra conta e acabei gastando R$ 800 de lazer. Nesse momento, eu vou ver aqui que ficou negativo R$ 400, né? Aumentou da minha previsão R$ 400. Então, eu preciso acender uma luzinha de alerta e traçar um plano de ação. Como é que eu vou voltar para a minha meta? Como eu posso reduzir isso daqui? Né? O orçamento, ele vai ser essa ferramenta que vai acender várias luzinhas aí para você ver onde você precisa melhorar, tá? E aí a ideia aqui é você categorizar no momento de refletir sobre os gastos e sobre as despesas. Porque se eu começo a anotar aleatoriamente, muito possivelmente eu vou esquecer algumas contas, né? E como assim? Vamos lá, você está fazendo aqui seu orçamento e você coloca energia, água, aluguel, supermercado, tudo junto, não categorizou nada. E daí, quando você vai para real mesmo, você colocou lá nesse genérico, você colocou faculdade, né? Para quem paga a faculdade. E você colocou só o valor da mensalidade, né? Isso não está refletindo a realidade. Na realidade, a tua despesa com a faculdade não é só a mensalidade. Quando você categoriza por educação, aí você vai descrever tudo relacionado à educação. Quando eu vou para a faculdade, eu gasto com combustível ou com passagem? Gasto. Isso entra lá na despesa com educação. Eu compro algum livro? Compro. Então, isso entra na despesa com educação, né? Eu compro lanche, eu janto na faculdade, eu almoço? Isso entra na despesa com educação. Então, quer dizer, quando eu não categorizei, eu coloquei só a mensalidade. Quando eu categorizei, eu lembrei todos esses gastos que fazem parte desse gasto com a educação. Né? Então, a ideia é categorizar para você não esquecer. E aí, quando a gente fala em categorias, você pode dividir em 3 categorias básicas das despesas e dos gastos, tá? Você pode dividir na categoria de despesas essenciais, né? Que elas podem ser fixas ou variáveis, são aquelas que eu não vivo sem elas.
né? E as despesas fixas são aquelas que independem da minha frequência de uso. Então, o meu aluguel, ele não vai estar variando se eu dormir 20 noites em casa, ou se eu dormir o mês todo em casa. Dependente de tantos dias que eu passei dentro da minha casa, eu vou pagar o aluguel do mesmo jeito. Então, essa é uma despesa essencial, mas fixa, tá? As despesas essenciais variáveis são aquelas que vão depender do nível de uso, da frequência de uso. Que daí vem o quê? Energia, água, né? Que nessas eu posso economizar mais fortemente. Quer dizer, se eu economizar água, energia, a conta vem mais barata. E essa equação do meu orçamento vai melhorar. Então, por isso a gente precisa prestar atenção tanto em reduzir despesa, como na próxima parte que nós vamos falar, que é aumentar as receitas, né? Ainda sobre a parte das despesas, eu já falei das essenciais, que a gente divide em fixas e variáveis, e tem as despesas que a gente mais pode reduzir, que são as despesas descartáveis, que são aquelas relacionadas com o meu nível de conforto, né? E o meu estilo de vida, na verdade. Né? Então, são o quê? Relacionados a saídas, se eu gosto de ir num bar, se eu gosto de ir no cinema, se eu gosto de ir na balada, se eu gosto de viajar. Tudo isso eu posso viver sem. E a gente viu muito claramente isso na pandemia, no isolamento social, no afastamento social, que precisamos ficar reclusos dentro dos nossos lares, a gente economizou muito com isso e viu que é possível viver sem isso. Então, se eu estou passando por um momento de restrição, um momento de crise, de problema financeiro, a primeira conta que eu devo buscar cortes é a do estilo de vida, tá? E, obviamente, que todas as outras podem ter algum tipo de redução, inclusive as fixas, né? Então, o meu aluguel, ele não muda com tanto de noites que eu dormi lá. Mas, no momento de uma crise, né, a gente viu que foi possível renegociações de contratos, levando em consideração o momento da pandemia. Então, eu liguei lá para a pessoa que me aluga, e falei, olha, é o seguinte, estou desempregado, não estou conseguindo pagar, preciso de um desconto, ou então coloca para frente essa prestação. Houve um diálogo, né? E até as despesas fixas conseguiram ser reduzidas ou algum acordo, tá? Tá claro, gente? Deixa eu dar uma olhada se tem alguma pergunta aqui. Vamos lá. Qual é o método do envelope? Vamos lá, qual é o método do envelope? O método do envelope eu costumo orientar muito para aquelas pessoas que estão muito vinculadas e muito fortes na questão do dinheiro de plástico, que é o crédito. Eu sei que é uma tendência, é uma modernização que está acontecendo, já vem acontecendo, né? O cartão de crédito é lá da década de 50. Ele já vem acontecendo, a gente está vendo aí um movimento muito forte do sistema financeiro nacional, do Banco Central, dessa modernização e da tecnologia entrar aí nas nossas vidas financeiras. Agora vê o Pix, né? A gente tem aí as fintechs, os bancos digitais, né? Mas aquelas pessoas que ainda têm uma educação financeira muito primária, quando você usa, né, o recurso financeiro de forma manual e palpável, o que inclusive nem está sendo orientado nesse momento de pandemia, né? Mas quando você usa, você sente esse sistema reflexivo mais facilmente. Você pensa muito antes de desembolsar, né? Então é diferente quando eu passo um cartão de quando eu entrego uma nota de R$ 100. Então, faça o teste. Se você colocar uma nota de R$ 100 na sua carteira e 10 notas de 10, você vai gastar muito mais rápido as 10 notas de 10 do que se tivesse só a nota de 100. Porque existe esse apego, né? Quando você vê o dinheiro indo. Então, a questão do método do envelope é muito para educar essas pessoas que estão muito fortemente utilizando um cartão de crédito sem consciência, né? Porque daí eu começo a ver o dinheiro saindo, né? E o método do envelope eu vou dividir por despesas, né? Eu já vou colocar o valor que eu preciso usar naquele mês para aquela conta, né? E aí eu vou começando a verificar para onde está indo o dinheiro, quanto eu posso economizar ali naquele envelope. Eu posso fazer trocas de envelopes, né? Então, se, por exemplo, se eu consigo economizar mais no envelope de lazer, eu posso transferir uma parte daquele dinheiro do lazer
para o envelope do investimento, que aí ele vai ficar um pouquinho de tempo ali e logo em seguida eu vou destinar para um investimento mais adequado para o meu perfil investidor, né? Então, acho que você pode estar usando esse método do envelope nesse sentido, tá? Vou baixar aqui um pouquinho, né, para a gente falar um pouquinho sobre as receitas. Aqui a gente ainda está falando das despesas, e aqui nós chegamos em como melhorar suas finanças através do aumento da receita. Como é que eu faço para aumentar minha receita? É muito fácil falar, Darla, explica isso daí, né? Olha só, a gente trouxe aqui 3 hipóteses, né, de como aumentar minhas receitas. A primeira delas é a renda extra. Não é novidade para ninguém, mas muita gente observou que é possível, né, tá otimizando as suas receitas no orçamento através da renda extra. E aí é um momento de você começar a refletir o que eu sei fazer, o que eu posso fazer. Agora, calma. Fiquem atentos aqui, que eu tenho uma coisa muito importante aqui para considerar. Se você já tem um emprego principal, uma renda principal, se você já tem um contrato de trabalho, eu falo aqui que você precisa ter muito cuidado com a renda extra, porque você não pode, de forma alguma, atrapalhar o seu trabalho principal, senão você vai perder o trabalho principal, e aí como é que vai ficar? Se o seu foco realmente for aumentar a sua renda extra para que ela se torne uma renda principal, você precisa ser muito claro e honesto com o seu outro trabalho, que provavelmente deve ser CLT, e dizer, olha, é o seguinte, eu não posso mais ficar aqui porque eu estou só no meu negócio agora, né? Porque não é correto você estar no horário de trabalho que você avançou lá com a pessoa que você trabalha, com a empresa que você trabalha, fazendo a sua renda extra, né, gente? Não pode. Então, vamos lá, prestar atenção nisso daí, tá? E verificar o que você pode fazer aí para estar ganhando um dinheirinho extra, né? Outro ponto bacana, verificar venda de itens fora de uso. Né? Às vezes eu tenho um monte de coisa ali na minha casa que eu não uso mais e poderia estar recebendo algum dinheiro por isso, né? Atenção aí nisso, para que a gente possa estar melhorando aí as receitas. E outra coisa bacana que ninguém presta atenção geralmente é valorizar as moedas e trocos, né? Muitas vezes a gente recebe ali um troco e deixa por ali, ou então gasta, nem nota. Quando você começa a verificar que de pouquinho em pouquinho aquilo dali pode se tornar algo que vá orçamento mais otimizado, aí você começa a se animar, né? Então, começar a verificar aí essa questão dos trocos e das moedas para estar melhorando aí o seu orçamento e ajudando na equação, né? Receita menos de despesa vai dar igual ao resultado, tá bom? Vamos para frente. Já já a gente vai abrir aqui para mais perguntas. E aí a gente vai trazer algumas dicas práticas, né? Que é importante. Muitas vezes a gente não se dá conta que pequenos movimentos internos dentro do nosso lar, na nossa comunidade, a gente consegue trazer um resultado muito bom, tá? E aqui em relação às despesas, como é que eu posso otimizar as minhas despesas, né? Reduzir, na verdade. A primeira ideia é você economizar energia e água. Né? Isso daqui é algo que é simples de ser feito, como desligar a torneira quando está escovando os dentes, tomar um banho mais rápido, mas que seja, né, efetivo, que funcione, é possível sim, principalmente quem usa chuveiro elétrico, né, que aí tanto você gasta água como a energia, que vem muito mais alta. Ainda em relação à energia, né, quem usa ar-condicionado, uma dica também é usar colchas mais leves, né, geralmente você usa edredom, então você precisa usar mais ainda o ar-condicionado. Então, usa uma colcha metalacê, ou então um lençol mais fino, porque aí daí você pode desligar o ar no meio da noite, deixar um ventiladorzinho, que o custo é mais baixo. Então, tem uma série de coisas que a gente pode estar verificando para estar reduzindo energia e água, tá? Fora a questão da sustentabilidade, né, gente? A questão ecológica, que é importantíssima também. Renegociar planos de TV por assinatura, internet, celular, qualquer um deles, principalmente nessa época da pandemia, foi possível renegociar e reduzir muito essas contas. Que, mais uma vez, eu repito, talvez você ache que esse valor, ele seja irrisório, mas ele é irrisório pontualmente. Se você projetar isso para frente, esse valor vai ter uma representatividade muito grande, tá? Dentro do teu planejamento.
Pesquisar preços de medicamentos, né? Os medicamentos, eles têm uma variação exorbitante de uma farmácia para outra. Às vezes, numa ligação, você consegue verificar isso. Então, muito importante verificar. Planejar as refeições da semana, além de ser importante para a nossa questão física, né? Questão emocional, da autoestima, estar sempre bem com você mesmo, você ainda consegue economizar. Você comer fora, às vezes, sai muito caro. Então, às vezes, você marmitar alguns dias na semana é fundamental para trazer esse equilíbrio no seu orçamento, tá? Faça uma lista de compras antes de ir ao supermercado. É muito delicado quando você vai no supermercado ou com fome ou sem foco, porque você é estimulado o tempo inteiro a adquirir coisas que você não precisa. Então, quando você leva a lista, você consegue ter um foco maior, tá? Já falei sobre as receitas e aqui a gente traz algumas ideias, né? A gente acaba abrindo aqueles itens que a gente comentou mais genericamente, que aí já a gente está aqui com o nosso tempo bem na linha, e aí vocês podem baixar o e-book, foi até uma pergunta, você pode baixar esse e-book nas redes sociais do IBEF Ceará. E eu convido para que vocês sigam o IBEF Ceará, é IBEF CE, tá? E lá tem um link que vocês podem baixar, também tem no site do IBEF. Além disso, tem também no meu link, eu tenho um link na minha bio também do Instagram, quem quiser me seguir vai ser um prazer, né? Darla_Lopes, tá? Me sigam lá também, que eu sempre estou colocando dicas, a gente pode bater um papo, pode tirar dúvida também. Só não me perguntem qual o melhor investimento, né? Todo mundo pergunta isso. Mas aí vai depender muito do teu planejamento, do que você está pensando, qual é o seu perfil. Vamos voltar para cá. Então, quando a gente abre aqui, a gente traz uma série de dicas super práticas, né? Como é que eu vou ter uma renda extra? Quais as ideias? Não tenho ideia nenhuma. Pois tá aqui tem várias, ó. Aula particular, cria uma loja virtual, faça e venda artesanato, vendas de alimentos, aí você pode fazer bolo, doce, geleia, salgado, refeição, tradução de texto, você pode ganhar dinheiro com isso, trabalhar como entregador, como Uber, editando álbuns. Gente, tem muita dica boa aqui, tá? Venda itens fora de uso, pode ser móveis, roupas, livros, eletrodomésticos, qualquer coisa, né? Valorizar moedas e trocos, a gente já falou. E aí, em relação às despesas, né? A gente aqui também abriu aquelas ideias macros e colocou aqui pontos bem específicos de como fazer isso. Olha só, aproveitar a luz natural, apague as luzes ao sair dos ambientes, escolha um dia só para passar a roupa, porque outro eletrodoméstico que gasta muita energia é ferro de engomar, né? É micro-ondas. Use o temporizador da TV e do ar-condicionado, compre lâmpadas econômicas. Então, uma série de dicas aqui em relação à água também. Reduz o tempo do banho, que eu já tinha falado. Verifique se existe vazamentos. Reaproveite a água da máquina de lavar para lavar o carro, para lavar o chão, para lavar pano de chão, enfim. A gente vai ter aí uma série de ideias, tá? Renegociar os planos. Super efetivo, mas é algo que traz um descontentamento no sentido que demora, né? Você tem que tirar um tempo para ligar e esperar, mas enfim, dá para conseguir. Planejar as refeições também é bacana, fazer a lista, tá? E aí a ideia, né, da gente fomentar também a economia. Quando a gente fala que planejar as refeições, a gente sempre indica para procurar um nutricionista, né, porque daí ele vai estar indicando o que é mais correto para você, um profissional vai ser ativado, né, então assim, a economia vai começar a girar, você vai demandar desse profissional, esse profissional vai receber o dinheiro dele, que vai demandar de outros profissionais, então é importante isso também, tá? A ideia aqui em relação a quando ir no supermercado, que eu sempre coloco, é você experimentar as marcas mais baratas também. Às vezes a gente só quer aquela marca mais conhecida, mas aquela marca mais conhecida geralmente tem uma linha de combate, digamos assim, uma marca de combate que a qualidade é muito próxima dela. Então, é importante experimentar para ver se aquela qualidade atende ao que você espera. Né? Então, assim, começa a experimentar marcas diferentes, né, para ver se você se sente confortável, e isso vai trazer, sim, uma economia no teu orçamento.
Adoro essa daqui, gente, de cultivar em casa. Quem tem a possibilidade, quem tem um local, né, e gosta de fazer jardinagem, digamos assim, você pode cultivar em casa, né, algumas verduras. Além de ser muito econômico, ainda é bem mais saudável. Pesquisar os preços que a gente coloca também. E aí eu trago uma frase aqui para a gente estar caminhando aqui para o nosso encerramento, né? Que não é quanto você ganha que determina o seu sucesso financeiro, e sim o que você faz com quanto você ganha. Por que eu digo isso, tá? Só para a gente finalizar aqui e ir para as perguntas. Porque existem dois pensamentos que convergem para um erro principal. O erro principal é achar que quanto eu ganho determina o meu sucesso financeiro. E os dois pensamentos que a maioria da população incorre é: eu ganho tão pouco que não vale a pena eu gastar o meu tempo, eu me preocupar com planejamento financeiro. Ou então, eu ganho tanto que eu não preciso me preocupar com planejamento financeiro. Então, quer dizer, ou você que ganha pouco e acha que não vale a pena, ou você ganha muito e acha que não precisa, né? Quando, na verdade, todo mundo precisa fazer um planejamento financeiro, até quem ganha muito e quem ganha pouco, né? Então, eu atendo pessoas que ganham um salário mínimo e tá tudo bem, tá conseguindo pagar as contas, consegue fazer o seu planejamentozinho. Eu atendo pessoas que têm um prolabório, então recebem 40 mil reais e não tá dando. Então, o que está faltando aí é um planejamento. Então, todo mundo precisa desse planejamento, e como eu falei no começo, não é só para entesourar, não é só para dizer que tem dinheiro, não é só para dizer que está sobrando, não é só para esbanjar, é para trazer essa harmonia nos lares, né? E aí vamos ver as perguntas, eu vou pedir a ajuda da Vandeci. É só eu abrir aqui, né, Van? Vamos Isso. lá. Só Isso. O método já falei. O e-book tá disponível sim para download. Podem fazer download, passar para os familiares, né? Está disponível sim. Aqui, ó. Tenho um emprego fixo. Eu vou ler aqui uma pergunta, tá, gente? Tenho um emprego fixo, mas tenho vontade de ter minha loja online. Você acha que devo começar a juntar o dinheiro para futuramente abrir meu negócio e também usar o dinheiro do acerto para investir no meu negócio? Olha, planejamento é algo fundamental quando você vai colocar um negócio, né? Então, você começar a se planejar, começar a juntar um recurso, que inclusive esse juntar recurso, você pode usar as dicas de como aumentar a receita, né? Você já pode começar a vender algum item fora de uso, dependendo do tipo de negócio que você quer colocar, você nas horas vagas do seu emprego fixo, né? À noite, geralmente, você imprensar um pouquinho, dormir um pouquinho mais tarde, ou então acordar um pouquinho mais cedo para já ir trabalhando nesse seu negócio. Se for um negócio de artesanato que você quer vender online, né? Já pode começar a fazer e oferecer para as pessoas mais próximas, nada que vá atrapalhar o teu emprego principal, mas isso já vai conseguir te remunerar para você juntar, para abrir o negócio de uma forma mais estruturada, né? Também não precisa esperar estar tudo ok, tudo mil maravilhas, não, você pode ir começando de pouquinho, né? Então, assim, você dá um passo menor, vai dando passos pequenos, né? Se a gente for esperar para fazer alguma coisa quando tiver tudo muito grande, isso demora, isso desmotiva. Você pode ir dando pequenos passos, né, para chegar aí na tua meta principal, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que são essas, né? Vamos ver se você tá vendo mais alguma. Já estamos chegando no final não. também. Eu acho que ficou claro, né? A gente tentou trazer aqui algo bem prático, bem didático, né? Para a gente conseguir implantar mesmo nesse momento, implementar mesmo nos nossos lares, nesse momento mais delicado, né? De redução de receita, muita gente perdendo emprego, né? Acredito que os outros colegas vão falar de outras temáticas, né? A gente também trata muito dessa questão da trilha, de como sair das dívidas, né? Do que priorizar, mas acredito que outras pessoas vão falar um pouco também. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco e ficar à disposição, né? Para outros momentos com vocês. Darla, muito obrigada.
Sobre as questões, teve só uma aqui que fala sobre educação financeira para a população de baixa renda, mas eu acho que você deixou bem claro quando você falou que a questão não é a renda, é mais uma questão de postura, né, de como lidar como ter essa visão sobre as finanças pessoais, né? Então, eu acredito que ela também esteja respondida. Eu acho que foi enriquecedor, né, sua palestra. Eu sou entusiasta do tema e acho que as dicas, né, do seu e-book são muito valorosas. Eu compartilhei o link no chat para todos os participantes poderem ter acesso. E depois eu coloco o outro canal que você mencionou, disponibilizo também junto com um questionário de avaliação para todo mundo conseguir seguir o material. Né? Muito obrigada. Eu queria dizer que eu vim fardada, tá? Recebi essa blusa linda de vocês, obrigada, olha só. Não, agradeço demais a participação e acho que a gente vai ter chegou uma última pergunta aqui, que é de um colaborador do evento também, um coordenador, na verdade, ele está só fazendo, vamos fechar com a dele, então, que ele pergunta o seguinte: onde você conseguirá estar a maior dificuldade das pessoas no consumo? Em guardar o dinheiro ou fazer melhores investimentos, né? O que é mais difícil? Guardar dinheiro ou fazer decisões sobre investimento? Vamos lá. Lelis, é isso? Isso. Ele é professor aqui do campus também. Oi, Lelis. Foi o professor que eu falei com você que se aventurou comigo nessa empreitada. Obrigada pelo convite também, professor. Então, eu começo assim: guardar dinheiro ainda é uma grande novidade para o brasileiro, né? Então, essa já é a primeira dificuldade. E aí, o segundo ponto que você coloca, que é fazer melhores investimentos, ele vem como uma desculpa para o primeiro, né? Porque, tipo, mas eu não entendo de investimento, então eu não preciso guardar dinheiro para investir. Então, é meio que uma muleta, né? Onde a população se sustenta porque, não vou guardar porque eu não sei investir. Quando, na verdade, esses dois caminham muito próximos, né? Quando eu busco conhecimento, eu consigo minimamente me entusiasmar, eu consigo minimamente me motivar para que eu consiga, né, juntar um pouco ali de dinheiro e começar a investir, né? Que isso é fundamental, né? Assim, eu falo que a educação financeira, além de tratar principalmente de comportamento e decisão, ela tem uma equação muito simples, né? Que é aquela equação, eu sempre trago um quadrinho, mas eu estou aqui no escritório, ele não está aqui, que fala assim, gaste menos do que ganha. Quer dizer, vai sobrar. Que é o que você está falando, né? Gastar menos do que ganha, porque daí sobra, e eu consigo investir, eu consigo primeiro poupar, depois investir. Né? Eu acho que é isso. Darla, muito obrigada. Pessoal, também agradecemos a presença de todos e convidamos vocês para outra sala, onde nós vamos ter a nossa segunda palestra do dia. Muito obrigada, Darla. Tchau, tchau. Boa noite a todos.